Olá, Deus seja louvado. Gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus. E o nosso assunto de hoje é sobre preparação, né? A palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos preparar para a velhice, para a morte. Nós devemos nos preparar para tantas coisas na nossa vida secular. Por exemplo, os médicos, eles mandam que os jovens se preparem para a velhice, né? Muitas das vezes, o idoso, quando ele chega a uma idade assim de 40, não é idoso ainda com 40 anos, mas quando ele chega a essa idade, ele começa a ir para uma academia, fazer uma natação, caminhar. Eu até entendo, porque os trabalhos, às vezes, né, nos impede de fazermos isso, porque todos os dias temos trabalho e tudo, mas os médicos mandam que nós devemos nos prepararmos na juventude para a velhice, com exercício, fazendo, né, a nossa caminhada. Para quê? Para que quando chegar a essa idade, os músculos estejam fortalecidos e consiga, né, porque a gente na idade avançada se perde massa corporal e nós precisamos, né, da força, né, para poder se sustentar. Mas aqui o Senhor Jesus, ele vai nos ensinar uma coisa, e a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos nos prepararmos. Olha só o que o Senhor Jesus diz em Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então o Senhor Jesus está orientando aqui os seus discípulos. Logo após, né, Jesus, a ceia, ele vai para o jardim do Éden orar e convida ali os seus discípulos mais íntimos para estar com ele, Pedro, Tiago e João. Ele convida eles para irem com ele ali orar junto com ele. E Jesus vai e se afasta um pouquinho. Só que quando ele volta, os discípulos estão dormindo, estão cansados e não conseguem vigiar junto com Jesus. E aí é quando Jesus diz essa palavra: vigiem, se preparem, orem. Muitas das vezes nós oramos, mas não vigiamos. Mas nós precisamos nos prepararmos para a vigilância. E o que é a vigilância? É você estar orando, é você estar buscando a face do Senhor. Porque o dia mau, ele vem. O dia mau, ele chega. E nós não sabemos como esse dia vai chegar. Mas uma coisa eu sei, que eu e você precisamos nos preparar. Nós não nos preparamos para uma prova, para uma entrevista de trabalho. Assim nós devemos nos preparar também para a nossa vida espiritual. Estarmos vigiando e orando. Para quê? Para que nós não venhamos ser tentados no dia que a adversidade vem sobre as nossas vidas. No dia em que o mal bate à nossa porta. Porque não é porque você busca ao Senhor, porque você ora ao Senhor, que não vai passar por adversidade. O próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu disso. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Porque eu venci. É isso? Então Jesus, ele não nos engana. Ele diz que no mundo nós vamos ter aflições. Nós vamos vai passar por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. E bom ânimo nós só conseguiremos se nós estivermos firmados na palavra de Deus e junto com o Senhor, buscando. Eu gostaria de compartilhar com vocês um exemplo maravilhoso. Daniel 6, 10. Nós conhecemos a história de Daniel, mas se você não conhece a história de Daniel, eu estarei contando rapidamente para você. Daniel era um jovem
que foi levado cativo para a Babilônia, mas ele colocou no seu coração que ele não ia se contaminar com as iguarias dos reis ali na Babilônia. Daniel estava na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Ele era um judeu temente a Deus, assim como eu e você, que estamos no mundo, mas não somos do mundo. E você que ainda não conheceu o Senhor, mas que está ouvindo essa palavra, que você também saia da Babilônia e venha para Jerusalém, né, estar com o Senhor. Mas Daniel, mesmo estando ali naquele local hostil, ele decidiu não se contaminar com as iguarias dos reis. E isso, quando você deseja, tanto crente ou não crente, fazer as coisas certas, fazer as coisas para agradar a Deus, isso incomoda. E não foi diferente com Daniel. Ele incomodou as pessoas. Porque Daniel, ele tinha um hábito de orar. Orar o quê? 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Isso é o que a Bíblia nos relata. Mas eu creio que ele deveria orar muito mais. Mas essas 3 vezes ele parava para orar ao Senhor, para ir buscar ao Senhor. E os amigos não, né? Os invejosos, que tinham inveja de Daniel, porque Daniel adorava o Deus vivo, Deus verdadeiro. Eles tinham inveja de Daniel. E aí eles armam uma cilada para Daniel, justamente naquilo que Daniel gostava de fazer. Muitas das vezes, as pessoas vão usar aquilo que nós fazemos para nos prejudicar. Mas preste atenção no conselho de Daniel. Aqui no 9 vai dizer o seguinte. O que acontece? O rei Dário, os outros príncipes vão até o rei Dário e forçam ali fazer um edital que ninguém poderia, não é forçar, obrigar ele não, tá? Se dobrar a outros deuses que não fossem os deuses do rei. E ali assinaram, pegaram o anel, né? Ali tá, o edito tá pronto. Ninguém pode mais revogar. Só que Daniel, quando soube disso, ele não saiu desesperado, como muitas das vezes, nós às vezes quando recebemos uma notícia ruim, né, ficamos entristecidos, nos desesperamos, mas o Senhor ele não quer que você fique assim e Ele quer que nós venhamos confiar nele. Quando recebermos uma notícia ruim, que nós possamos fazer como Daniel fez. Quando Daniel ele recebeu essa notícia, o que ele foi fazer? Ele foi fazer o que ele tinha costume de fazer, orar ao Senhor. Ele chega na casa dele, no quarto dele, ele abre a sua janela, está aqui, ó. E assim, Daniel 6:9. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como era seu costume. Daniel tinha o costume de orar e agradecer a Deus, dar graças a Deus pela bondade, pelo amor, pela misericórdia. E eu te pergunto hoje, você já deu graças a Deus pela sua vida? Já deu graças a Deus pelo que Ele tem feito no seu... Você já deu graças a Deus pelo que Ele tem feito por você? Então, continue dando graças a Deus. E Daniel foi ali no seu quarto orar. Ele abriu as suas janelas
em direção a Jerusalém e começou a clamar, porque era um costume de Daniel orar a Deus, clamar ao Senhor por uma bênção, por um milagre, colocar tudo que ele precisava diante do Senhor. É o que eu e você devemos fazer. Levar ao Senhor, lançar sobre Deus a sua dificuldade, os seus problemas, jogar. Quando Pedro vai dizer, lança sobre ele todas as suas necessidades, porque ele tem cuidado de você, no grego é isso, é lançar. Toma, Jesus, é teu, me ajuda. Claro que a gente não vai fazer assim dessa forma, né? Só para que a gente possa entender. E assim Daniel fez. Salomão, quando ele construiu o templo, ele ora assim pedindo, Senhor, aonde os teus filhos estiverem e clamarem ao Senhor em direção a Jerusalém, que o Senhor os atende. E assim Daniel fez. Daniel clamou ao Senhor por isso. E o que aconteceu, né? Daniel, ele já se preparava, o que nós estamos falando sobre preparação. E Daniel já se preparava em oração anterior, orações anteriores. Daniel já tinha o costume de ler a palavra de Deus, de ir na casa de Deus, de cultuar a Deus, mesmo estando distante da sua terra. Ele cultuava Deus no seu quarto. Você tem cultuado Deus? Você tem adorado esse Deus maravilhoso todos os dias? Buscado a sua face? Então, o que acontece? Vamos adiantar. Daniel foi jogado na covas dos leões. Aqueles amigos conseguiram, foram lá falar com o rei. E o rei, muito entristecido, teve que fazer o que eles queriam, porque a palavra do rei não podia voltar atrás do edito. Mas o rei, ele ficou tão entristecido que ele chegou a perder o sono. Se você for lá, ler Daniel 6 todo, você vai ver isso. Ele chegou a perder o sono, chegou a perder a tranquilidade. E logo pela manhã ele se levanta e vai lá ao encontro de Daniel. Chegando lá, ele chama Daniel assim. Daniel 6:20. Eu estou lendo mais abaixo, tá? Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? A quem você serve continuamente? Meu amado e minha amada, aqueles que nos ladeiam devem saber que você serve a Deus continuamente. Não seja um cristão agente secreto. Seja um cristão que se orgulhe de servir a Deus. Seja testemunha do Senhor. E você que está chegando para os caminhos do Senhor, não tenha vergonha de dizer que você é de Jesus. Não tenha vergonha. E o rei vai lá e Daniel responde que o rei viva eternamente. Olha a resposta de Daniel. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Olha que coisa linda, né? Daniel está dizendo aqui que Deus, ele é justo. Deus cuidou dele. Deus fechou a boca do leão. E Deus, neste dia, está fechando a boca dos leões que se bate contra você, contra a sua vida, contra a sua família. Deus está fechando a boca desse leão que faz fofoca, intriga contra a sua vida. Deus está fechando. Mas o que eu quero que você entenda é que Daniel, ele se preparou. A oração, ela é algo, oração. É você ora e você age. Você vigia e você ora. E Daniel estava vigilante. Ele estava preparado. Quando veio essa adversidade na vida dele, ele não se abateu. Ele fez aquilo que ele fazia de costume.
Você tem o costume de ler a palavra de Deus? Você tem o costume de clamar ao seu Deus? Você tem o costume de levar a Deus as suas necessidades? Ou você conta para todo mundo e Deus é a última alternativa? Não faça isso. Não faça isso. E Daniel, meus amados, foi vitorioso. Deus deu vitória a ele, porque viu inocência na vida de Daniel, e Daniel não tinha cometido nenhum delito contra o rei. A minha justiça e a sua justiça vem do Senhor. É Ele quem guerreia as nossas guerras. Então, descanse como Daniel. Aqueles inimigos de Daniel, toda a sua família foi jogada às covas dos leões. E ainda diz assim que eles não tinham nem chegado ao fundo e já foram comidos pelos leões. Creia no seu Deus. A nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra o diabo e os seus anjos. É contra aquele que se levanta contra Deus. É o que a palavra de Deus diz. Não sou eu que estou dizendo. É o que a palavra de Deus diz. Então, que eu e você possamos nos prepararmos, estarmos vigilantes para que não venhamos cair em tentação. Amém? Mas eu quero trazer também um outro exemplo, que é do apóstolo Paulo, que ele diz assim, lá em Filipenses 4:12, a questão está preparada. Eis porque o apóstolo Paulo disse estas lindas palavras: sei estar abatido e sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aqui nesse versículo, nesse capítulo aqui, nós vamos ouvir Paulo dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes dele dizer essas palavras, ele estava se preparando para que nos dias da adversidade ele pudesse enfrentar todo e qualquer tipo de adversidade. Então, que eu e você possamos nos prepararmos, porque Deus quer homens e mulheres fortalecidos, homens e mulheres que estejam vigilantes, que estejam em oração. Para quê? Para que quando vier a adversidade, você não caia na tentação de abandonar o Senhor. Sabe por quê? Porque você conhece o Deus a quem você está servindo. E você que ainda não conhece, passe a conhecer. Procure examinar as Escrituras. Procure conhecer quem é Jesus, porque Ele quer fazer o melhor para as nossas vidas. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você ande em novidade de vida. Então venha aprender, venha se preparar através da palavra do Senhor. Busque o Senhor nosso Deus. Oremos. Pai querido e amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que corta juntas e medulas, e que nesta hora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, os nossos corações, Senhor, sejam preparados pela tua palavra, que nós possamos receber esta palavra de bom grado em nossos corações, e que nós possamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, colocarmos em prática o que temos lido e o que temos ouvido. Nos ajuda, Senhor, Senhor, a estarmos vigilantes, porque o Senhor diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca, Senhor, mas o teu espírito em nós nos fortalece. Por isso eu quero te pedir nesta manhã, todos aqueles que estão passando por adversidade, Senhor, que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, que eles sejam fortalecidos
pelo teu Espírito Santo e não vencidos, Senhor, pela carne, pelas circunstâncias que se apresentam. Abre os nossos olhos espirituais, nos ajuda, Senhor, a caminhar juntamente contigo. Que o teu Espírito Santo, neste dia, nos orienta no caminho em que nós devemos seguir. Seja conosco, abençoa-nos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos da tua sabedoria, do teu entendimento, Senhor, que nós possamos seguirmos adiante, sem retroceder. Segure em nossas mãos, é o que eu lhe peço, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe ricamente e abundantemente.